São Paulo é o principal polo comercial e industrial do Brasil. Com mais de 12 milhões de habitantes na cidade, milhares de compras são realizadas todos os dias e deixam um rastro. Mas para onde será que ele vai? Desde os aparelhos eletrônicos, roupas e até mesmo uma garrafinha de água, tudo isso contribui para o aumento da degradação do meio ambiente. E embora diversas empresas tenham melhorado seus ideais ecológicos no seu processo de produção, o consumo desenfreado de bens e serviços, bem como seu descarte, ainda contribuem para o aumento da emissão de gases, poluentes, poluição de cursos d'água, sobrecarga de aterros sanitários, dentre diversos outros impactos no nosso ecossistema global. Já parou para pensar sobre o que acontece com as roupas que compramos e descartamos tão rapidamente? A indústria têxtil é um dos maiores responsáveis pela geração de resíduos e poluição, impactando diretamente o meio ambiente. 16 caminhões de lixo têxtil saem todos os dias da região do Brás, aproximadamente 45 toneladas, para serem descartados em diversos aterros sanitários espalhados pela cidade. Segundo o estudo, o processo de fabricação, principalmente corte e costura, é o que mais gera perda de tecido, com 50% para algodão, 31% para poliamida e 29% para poliéster. Assim, é possível notar como a indústria têxtil está intimamente relacionada com uma parcela significativa da poluição presente na cidade de São Paulo, uma vez que durante o processo de fabricação das roupas não existe um controle de descarte desses resíduos e nem a mitigação da produção realizada, que se perde dia após dia. Com destaque para o lixo têxtil da região do Brás, que envia toneladas diárias para aterros, quais os efeitos negativos desse tipo de resíduo no meio ambiente, especialmente quando ele não é tratado corretamente? Muito interessante você falar sobre isso, falar sobre o Brás. Na semana passada, eu tirei uma foto de caçamba com descarte, as caçambas assim, barrotadas de tecido lá na região do Brás, mas essas caçambas elas não dão conta de tanto material que essas fábricas de roupa descartam ali. E fica imaginando o espaço que isso ocupa num aterro sanitário. E pior, o tempo que isso fica armazenado ali, desses materiais sintéticos, que hoje boa parte das roupas que eles produzem são feitas a partir de fios sintéticos, né? Aquilo não se decompõe, cara. Gera uma quantidade, assim, absurda, um volume absurdo de resíduos são armazenados nesses aterros, geram gases que contaminam, sim, a atmosfera. Esse é um dos problemas. O outro problema, nós tivemos aqui em Guarulhos um deslizamento, por exemplo, de um aterro sanitário como esse. Isso gerou a contaminação do solo de uma área que não era o aterro sanitário. Uma vez que aquele lixo deslizou por cima, o chorume acaba contaminando o solo. Tinha um córrego e uma nascente ali do lado, acabou contaminando o córrego e a nascente. E veja como um problema gera outro. Esse córrego, lá na frente, tem um bairro que sofre muito com inundação. O que antes era a água de um córrego entrando nas casas, agora é uma água contaminada por resíduo de aterro sanitário. Invade as casas, sabe-se lá com que tipo de material tóxico, chorume, enfim. Com a evolução tecnológica e a globalização, as práticas de consumo se modernizaram com o tempo. Compras dos mais diversos itens podem ser realizadas com poucos cliques, sem sair do conforto da sua casa. Na pandemia de Covid-19, com o aumento de compras online em decorrência do isolamento social, o consumo de descartáveis aumentou em 25% em média, segundo dados da Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e IMP nos resíduos especiais. Isso. E além disso, estima-se que mais de 1 milhão de embalagens de plástico são usadas apenas para entrega de comida por delivery no Brasil anualmente. Todos esses são materiais de consumo em massa, que são utilizados por um curto período de tempo e demoram centenas de anos para se decompor no meio ambiente, além de possuírem baixa taxa de reciclagem no país. Assim, além da poluição atmosférica emitida pelas grandes indústrias, os copos, sacolinhas e embalagens de isopor que recebemos com os nossos desejados produtos acabam indo parar em cursos d'água, estômago de animais ou, na menos pior das hipóteses, em aterros sanitários. Existem mais microplásticos nos oceanos do que estrelas na Via Láctea, afetando diretamente mais de 700 espécies marinhas, segundo a Unesco. Olha só como é interessante. A população urbana, ela é a que mais sofre com esse tipo de impacto. Por quê? Porque, primeiro, a qualidade da água, quando se trata de aquíferos, esse descarte, quando ele ocorre em bacias hidrográficas que são utilizadas, né, como captação de água para abastecimento público, isso gera um impacto significativo na qualidade da água. E agora a gente está vivendo um processo que ele acaba se tornando irreversível. Quando a biodiversidade de um curso d'água ela acaba morrendo, a partir daquele ponto ali, a montante, se a gente perdeu a biodiversidade, ela deixa de existir, para ela se restabelecer de novo, é praticamente irreversível. Para onde foi aquele celular que você descartou ao comprar um novo modelo do ano? E aquela roupa que saiu de moda? Ou ainda, você saberia dizer aonde foram parar todos os canudos e copos que você utilizou naquela super festa de aniversário?
Boa parte do que produzimos pode ser reaproveitado, desde material orgânico, que poderia ser utilizado para compostagem, até os resíduos recicláveis, como garrafas e embalagens. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que haja separação e a destinação correta desses resíduos. Dentre as possíveis destinações do lixo domiciliar em São Paulo, o principal destino são o aterro sanitário de Caieiras e a Central de Tratamento de Resíduos Leste, que é a CTL. Além de que os resíduos descartados em vias públicas vão para o Centro de Disposição de Resíduos, CDR, lá em Pedreira. Com diferentes opções, temos diferentes impactos ambientais e sociais, visto que cada unidade possui um modo de operação único. Quais são as medidas adotadas pela Prefeitura para conter a emissão de gases de efeito estufa nos aterros sanitários? Anualmente, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente faz um inventário de gases do efeito estufa e nesse inventário, são analisados os principais setores que emitem gases de efeito estufa. E aí o principal deles é transportes, disparado, assim, representa 61% das emissões. Depois a gente tem energia estacionária, que representa 31%. E resíduos, que é 8%, que parece pouco, mas também é bem significativo, né? Acho que principalmente pensando aí na questão dos resíduos como um produto que poderia ser reaproveitado, né? Resíduos, a principal questão que a gente tem com resíduos é tentar reduzir a destinação aos aterros sanitários, né? A gente tem um sistema de coleta de resíduos recicláveis aí, já abrange 100% dos distritos da cidade, cobrindo cerca de 92% das ruas com a coleta seletiva domiciliar. Então isso faz com que a reciclagem dela se torne muito mais acessível para a população. A gente também tem os ecopontos, são 127 na cidade, pontos de entrega voluntária, que são aquelas grandes caixonas de plástico que tem na rua, que você pode jogar, e agora a gente também está implementando alguns que são exclusivos para vidro, porque a gente observou que tem no resíduo reciclável, que é descartado de forma incorreta, a maior parte desse resíduo é vidro. Então a gente está tentando ampliar também essa reciclabilidade do vidro. E também tem o SP Coopera, que é um projeto da prefeitura de incentivo e auxílio para as cooperativas de reciclagem. Até agora a gente tem 29 cooperativas associadas e tem a previsão aí de incluir mais 30, tentando auxiliar mesmo para que essas cooperativas contribuem, continuem aí ativas, né? Desde 2010, segundo a Lei 12.305, os municípios brasileiros deveriam extinguir até 2014 os lixões a céu aberto. No entanto, por falta de comprometimento dos poderes municipais, o prazo foi adiado até 2020. Com isso, a cidade de São Paulo não possui mais lixões, que são grandes vetores de poluição dos lençóis freáticos e também atmosféricos, gerando gás metano, um GE que contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. No entanto, ainda existem pontos de descarte irregular em Guarulhos, como o lixão a céu aberto, localizado em uma área de preservação permanente, no bairro Jardim dos Afonsos. O aterro tem uma vida útil de 20 anos, da década de 90 para cá, já foram feitos 3 aqui na região limite de Guarulhos com São Paulo. Era lixão, se tornou aterro sanitário, ampliou o aterro sanitário, já reampliou o aterro sanitário. É isso que a gente quer, como solução, a partir de agora. Entender que há uma responsabilidade individual de cada um ali com relação a esse tema. Eu preciso, como eu sou uma geração mais velha, de pedir para vocês, cara, muda isso. Vamos ajudar a gente a mudar isso, mudar o futuro, ajudar a gente a entender esses problemas, divulgar o impacto deles e cobrar para que seja, de fato, mudada essa realidade que a gente vive hoje no Brasil. Não é só em São Paulo, não, que é um exemplo comum. Mudanças climáticas, elas vão acontecer independente de quem você é. Você vai passar, sabe, se você estiver num lugar e passar por uma inundação, por exemplo, que nem no Rio Grande do Sul, você vai sofrer com isso. A questão de qualidade do ar, se a gente vive na cidade de São Paulo e a qualidade do ar faz com que a gente não consiga respirar direito, ou tenha que ficar tomando remédios, enfim, espirrando. A questão ambiental, ela influencia, ela interfere na qualidade de vida de qualquer pessoa. E aí eu acho que é importante a gente ter essa ideia de que, independente da área que a gente for escolher atuar, independente do nosso trabalho, o nosso trabalho pode não ter nada a ver com isso. É uma questão que a gente precisa se preocupar, uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque, enfim, as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo e elas vão acontecer cada vez mais, com mais intensidade, com mais recorrência, né? As previsões que a gente tinha para 2050, tem coisa que a gente já está vendo acontecer agora. Então, eu acho que a gente precisa pensar que futuro que a gente quer, como que a gente quer viver, sabe? O que a gente acha realmente importante? Porque no final das contas, se acabar o dinheiro, né? Ninguém vive de dinheiro propriamente dito. Desse modo, a gente consegue perceber quais medidas estão sendo colocadas em prática para mitigar essas consequências e reverter esse quadro.
mas é sempre bom lembrar que São Paulo tem muito a avançar em sua parte ambiental. Repensar o consumo é cuidar do planeta, e escolhas conscientes hoje garantem menos resíduos, menos poluição e um futuro mais sustentável para as próximas gerações.